verdade. Vamos orar? Vamos. Antes de orar, eu queria deixar uma mensagem para a mãe. Depois da mensagem, a gente faz a oração. Qual é o fundo musical? Ele tem que ter participação, né? Então, eu tô mandando ele aqui colocar um fundo musical. Quero deixar um texto para você, mamãe. Logo depois do texto, a gente ora e entra na palavra. Então, diz assim: Mãe que na presença constante me ensinou, na pureza do seu coração, seguir os teus caminhos. Mãe dos primeiros passos, das primeiras palavras. Mãe do amor sem dimensão, de cada momento, dos atos de cada capítulo da minha vida, não ensinados, mas vividos em cada emoção. Mãe da conversa no quintal, do acalanto do meu sono aquecido de amor, aninhada ao seu coração. Mãe do abraço, do beijo que levo na lembrança. Mãe, é você que me inspira a caminhar. Mãe, é a presença de cada passo que o tempo não apaga. Por mais longo e escuro que seja o caminho, haverá sempre um horizonte. Mãe, mulher a quem devemos a vida, que merece o nosso respeito, nossa gratidão e o nosso afeto. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para você que está aí já online com a gente. Agora a gente quer fazer uma oração depois dessa mensagem. Você é preciosa, você é amada. Realmente é um desafio, ainda mais nos dias de hoje, ser mãe. E que Deus esteja nos sustentando, nos direcionando a cada dia. Amém? Vamos orar? Amém. Pai querido, muito obrigado, Pai, por esse dia tão especial, por esse sol que brilha lá fora, pela vida que nos enche, nos preenche para nos levantarmos para mais um dia na Tua presença. Pai, eu te louvo porque o Senhor é um Deus maravilhoso, misericordioso e nos deu mais um dia de vida e principalmente o privilégio de hoje, dia 10 de maio, celebrar o Dia das Mães, Pai. Amém. Que no nome de Jesus a Tua bênção, a Tua paz, a Tua proteção esteja sobre cada mamãe. Que, ó Deus, aqueles que nos assistem hoje, as mães que estão conosco nessa hora, sejam agraciadas e abençoadas por Ti, Pai. Que o Senhor as sustente, que o Senhor as proteja, mas que o Senhor também, Pai, as use para ser um instrumento, ó Deus, de levar os seus filhos e a sua família aos pés do Senhor, ó Pai. Que elas sejam mulheres de Deus, ó Pai, separadas, que sejam mulheres consagradas a Ti, para abençoar a sua casa, a sua família e também, ó Deus, ensinar o caminho do Senhor para a sua família, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco nessa manhã, que a Tua palavra, que vai ser ministrada pela Fabíola, seja, ó Deus, um alimento espiritual para o nosso café desse dia tão especial. Amém. É a nossa forma de agradecer pela vida das mães, mas também da gente abençoá-las, declarando que sobre cada mamãe hoje está a bênção do Senhor. Amém. Que seja um dia de alegria, de paz na Tua presença. Amém. Nós entregamos a Ti esse momento e todo esse dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Coloca a tocada agora. Então, hoje a palavra está comigo, né? Então, ele me deu essa missão, é como ele falou, né? A gente tem que dar conta de tanta coisa. Então a gente consegue, no meio disso tudo, ainda conseguir um tempinho para parar, para planejar, para estudar, para elaborar a palavra. E hoje eu tenho uma palavra especial para você, mamãe, mas não só para mamãe, mas para gente no nosso dia a dia, nosso cotidiano, que enfrentamos dificuldades e desafios. Porque a mãe, ela é agraciada por Deus, mas ela não está isenta de dificuldades, de lutas, né, de batalhas diárias. Então eu quero deixar com vocês o livro, uma passagem que se encontra no livro de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 28. Lucas capítulo 1, versículo 28, diz assim: E entrando o anjo aonde ela estava, disse:
Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Bendita és tu entre as mulheres. Salve, agraciada, nós mulheres, mães, somos o milagre da vida. Nós geramos vida. Você imagina quando a gente para refletir como Deus se faz presente na nossa vida nesse tempo, né, de gestação, de gerar um filho, seja ele no ventre, seja ele no coração. É algo extraordinário, só pode vir do céu, né? Só pode vir de Deus essa bênção. E a gente vê, né, quando a gente gera no nosso ventre, a nossa barriga crescendo e nascendo. Cada osso, cada detalhe, o bracinho, o olhinho. Gente, é um milagre da vida. E Deus nos presenteia, né, nos agracia com essa bênção de ser mãe, né, de gerar vida. Gente, não tem nada mais lindo nessa vida, né? Deus nos permite isso por amor que Ele tem a nós. E acredito eu que na maioria das mulheres, a gente pode dizer, né, que todas as mulheres têm o desejo de ser mãe, né? E a gente tem algumas raras exceções, mas assim, na sua grande maioria, toda mulher tem o desejo de ser mãe, de gerar um bebê, gerar uma vida dentro de si. E quando esse bebê nasce, a gente, né, idealiza, a gente sonha tanto, a gente idealiza tantas coisas, a gente sonha os sonhos dele, né? A gente quer que eles realizem os nossos sonhos, né? E muitas das vezes a gente até se frustra porque os nossos filhos não são para realizar os nossos sonhos. Nós lançamos nossos filhos e as escolhas são feitas por eles. O que a gente pode fazer, sim, é quando criança, né, ensinar o caminho. Então, quando bebê, quando criança, é o momento que uma mãe deve estar mais presente na vida de um filho, porque é aí que a gente consegue passar os princípios, os conceitos, os valores para essa criança. Porque quando ele crescer, já não temos mais tanta influência na vida dos nossos filhos. Aí gera as escolhas dele. Mas nós somos agraciadas e nem por isso, né, estamos isentas de passar por dificuldades. Nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos desafios no dia a dia. Nos dias de hoje, então, como tá difícil as coisas, né? Como tá difícil ter filhos, como tá difícil ensinar os filhos, como tá complicado. Nós temos uma grande concorrência de ensinamentos. Nós temos a nossa família, a nossa casa, e nós temos a geração da internet que vem com outros conceitos, outros princípios, né? Distorcendo, de repente, às vezes até as coisas, princípios que ensinamos em casa. Então, é desafiador hoje ser mãe nos dias de hoje, né? Mas não só nos dias de hoje, toda mãe enfrenta seus desafios. E nessa manhã eu quero falar de 4 mães que enfrentaram seus desafios. 4 mamães que enfrentaram desafios. Desafios esses diferentes, mas alguns até parecidos, mas que resolveram esses problemas, esses conflitos de maneira diferente. Então, a primeira mãe que eu quero falar nessa manhã é a Sara. Sara, mulher de Abraão. Sara foi uma mulher parceira, amada. Sara era a companheira de Abraão, estava ali como mulher presente. Mas Sara tinha uma tristeza no seu coração. Sara era estéril, não podia ter filhos. E Sara, já velha, né, recebe a promessa de Deus, né, que ela teria um filho, né, de Abraão. E Sara riu, né, duvidou dessa promessa. Mas antes disso, Sara querendo ajudar, né, nesse processo, Sara querendo resolver as coisas com as suas próprias mãos, Sara chega para Abraão e dá a sua serva, a sua escrava, para ter um filho com Abraão. Olha o que diz o livro de Gênesis 16, capítulo 1. Gênesis 16, versículo 1, perdão. Gênesis capítulo 16, versículo 1 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura tereis filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai.
Então, ela era chamada como Sarai, até que Deus se manifesta, né, e muda a história de Sarai, e muda o nome dela de Sarai para Sara. Mas antes disso, Sara tenta dominar a situação. Muitas das vezes a gente age assim, né? A mulher, ela é dominante, ela gosta de tomar as coisas e tomar a frente e resolver os problemas com as suas próprias mãos. E Sara, ela logo se manifestou: então, já que eu não posso ter filhos, Deus não me permitiu isso, então você pega minha serva, tem filhos com ela, e esse será o nosso filho. E aí ela tenta tomar providência, mas Deus vem, né, e um anjo revela a promessa que tem para Sara e Abraão. No versículo 17, no capítulo 17, versículo 15, diz assim: depois Deus disse a Abraão: de hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara, e eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Então, Sara foi agraciada por Deus e gerou Isaac. Sara, ela duvidou, ela riu porque aos 90 anos, como ela aos 90 anos e Abraão com 100 anos poderiam ter um filho, né? Como Deus faria isso na vida deles, mas nosso Deus é um Deus do impossível. É um Deus que se manifesta quando não há mais saída, quando não há mais uma resposta. É aí que ele se manifesta, é aí que ele faz o milagre. E ele fez o milagre na vida de Abraão e Sara. E ela gerou Isaac, e foi a alegria da vida dela. E o que eu posso aprender no livro de Hebreus 11, versículo 11, ainda diz assim: olha o que diz de Sara, que mesmo ela tendo duvidado, Sara não perdeu a sua fé. No capítulo 11, versículo 11 diz: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara creu, Sara teve fé diante das circunstâncias, mesmo assim ela não perdeu a fé. E o que eu aprendo com Sara nesse tempo, o que eu posso trazer para a minha vida nos dias de hoje? Que há um tempo para tudo. Para tudo há um tempo. Acho que Deus precisava ainda trabalhar na vida de Sara. E Deus, para tudo há um tempo, e Deus cumpre a sua promessa quando não restar mais nenhum vestígio da velha criatura. Olha que interessante, vou repetir essa frase. Há um tempo para tudo, e Deus cumpre a sua promessa quando não restar mais nenhum vestígio da velha criatura. Deus precisava fazer uma obra na vida de Sara. Talvez ela não estivesse preparada ainda para receber o Isaac, o esperado filho tão abençoado dela. Mas ela não perdeu a sua fé. E Deus trabalhou na vida dela até que não restasse mais nenhum vestígio da velha criatura, daquela mulher que tomou a frente para tomar atitudes com as suas próprias mãos. Talvez seja isso que a gente esteja fazendo no nosso dia a dia, tomando a frente de Deus, não deixando Deus agir nas nossas vidas. Então que a gente possa realmente confiar, ter fé como Sara teve fé. Não duvide das promessas de Deus para sua vida. Quando não restar mais nenhum vestígio da velha criatura, Deus vai agir na tua vida. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, a outra mãe que eu quero falar é uma mãe que tem uma história um pouco parecida com Sara, mas o nome dela é Ana. Ana é uma mãe perseverante. Ana é uma história linda, né? Todos conhecem a história de Ana, muito conhecida. Ana era estéril e o seu sofrimento era tamanho. Nossa, como Ana sofria por ser estéril. Mas diferente de Sara, Ana não tomou atitude com suas próprias mãos. Ana se prostrou na presença de Deus. Ana rasgou seu coração na presença de Deus. Ana chorou e clamou ao Senhor naquele momento de aflição, de angústia, de dor, porque ela queria gerar um
filho. Ana era a mulher preferida de Eucana. Eucana era casado com Ana e Penina. Penina maltratava, porque Penina gerava filhos, mas Ana não. E ela sofria por isso. Ana tinha esse sofrimento, essa angústia no coração. Mas Ana perseverou. Ana foi ao templo e se derramou diante do Senhor. Muito diferente da atitude de Sara. Ana vem e se prostra diante do Senhor. Que essa seja a nossa atitude nos dias de hoje, se prostrar na presença do Senhor. Então a história de Ana está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Diz assim a história de Ana, um pouquinho da história de Ana. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei. E eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana se prostra diante do Senhor, se derrama na presença do Senhor, e aí Ana chora e clama ao Senhor: se lembrares de mim, Senhor, se tu lembrares de mim, me deres um varão, eu consagrarei a ti por toda a vida. E Ana foi até confundida por uma mulher que estivesse embriagada, de tanto que Ana chorava. E o profeta Eli olhava aquela cena, e no final da sua aflição, da sua angústia, Ana recebe a bênção do profeta Eli, e Ana se levanta e nela já não havia mais o semblante de tristeza. Ana confiou em Deus, Ana se prostrou, rasgou seu coração diante da presença de Deus, e ali, no momento que ela se levantou, que ela saiu daquele momento de choro, de angústia, no semblante de Ana já não havia mais o semblante de tristeza, de amargura, mas Ana, dali ela se levantou outra mulher, confiante, porque ela ia perseverar, ela ia esperar no Senhor, e que assim a gente seja essa mulher perseverante, que a gente confia no Senhor, que os nossos problemas sejam a cada dia derramados aos pés do Senhor, que você tenha Deus como esse confidente, essa pessoa que você pode clamar no tempo de angústia, clamar no tempo de aflição, que você não tenha medo, mas que você rasgue seu coração, que só Ele pode atender os desejos do nosso coração, só Ele pode ver a nossa angústia, a nossa dor lá no mais profundo. Então, se você está passando por um momento de angústia, de decepção, de aflição, de medo, se derrame na presença do Senhor. Creia que Ele vai agir na hora certa, no tempo certo. Ana fez assim, ela se derramou na presença do Senhor e ela foi perseverante, ela confiou que o Senhor ia fazer um milagre na vida dela. E o que eu aprendo com a vida de Ana? Nossa, eu aprendo que devo chorar os meus problemas aos pés do Senhor e confiar. Então, que nessa manhã você se derrame na presença do Senhor e confie nesse Deus que pode todas as coisas. Deus faz um milagre na nossa vida. Ana e Sara eram estéreis e Deus fez o milagre na vida dela. A esterilidade é algo sério para a medicina. E olha o milagre que Deus fez na vida das duas mulheres, né? Duas mulheres de Deus que depois consagraram seus filhos ao Senhor, né? Então Ana gerou Samuel, né? O profeta Samuel, e aí vai a nossa história, né? Samuel, um grande homem de Deus. E outra mulher, outra mãe que eu quero citar na palavra de Deus, que a gente pode tirar como exemplo, com várias coisas de superação. Para mim, particularmente, como mãe, uma das histórias mais lindas que eu encontro na palavra de Deus, a primeira eu vou deixar por último, mas uma das é a história de Joquebede. Quem foi Joquebede? Joquebede foi a mãe de Moisés, né? Isso mesmo, Joquebede. A mãe protetora, a mãe, uma mulher de
coragem. Nossa, que história linda, gente, a história de Joquebede, né? Joquebede, ela gerou Moisés, e quando Moisés nasceu, havia uma ordem do faraó que todos os meninos que nascessem seriam lançados no rio, porque ele não queria o fortalecimento do povo hebreu, né? Então ele queria que todos os meninos fossem exterminados. E nesse tempo foi quando Joquebede estava gerando seu filho. Ao nascer, Joquebede consegue esconder o seu filho. Ela consegue proteger o seu filho por 3 meses. Acredito eu que Moisés era um menino bem tranquilo, né? Porque criança chora, criança, né? Nesse processo de bebê, que é mamar toda hora, né? Quem é mãe, quem gerou, sabe como é difícil, né? Mas eu amo, né? Mas enfim. E Joquebede conseguiu proteger Moisés ali na casa dela por 3 meses. Mas olha que história linda. Olha que... Eu vou ler a passagem que fala a história de Joquebede, que se encontra em Êxodo, capítulo 2. Simplifica muito bem a história de Joquebede. Que história linda. Uma história de fé, história de superação, de coragem. Ela foi audaciosa, ela foi corajosa. Diante da dificuldade, ela não se prostrou. Ela teve coragem e enfrentou. Ela escondeu o seu filho para que ele não fosse morto. Diz assim no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume. Olha a proteção dessa mãe, ela calafetou esse cesto para que não entrasse água, com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Versículo 5. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passaram pela beira do rio. Vendo ela o cesto no rio, enviou a sua criada e o tomou. E abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha do faraó, a irmã que estava lá vigiando o cestinho descendo, Miriam, o nome dela, ela via o cestinho descendo até que a filha de faraó encontra o cesto no rio, e Miriam, o que Miriam faz? Miriam: queres que eu vá chamar uma hebreia que sirva de ama e te crie a criança? Versículo 8. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saindo, pois, a moça chamou a mãe do menino, chamou Joquebede, chamou a própria mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino e o crie, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Joquebede era mãe de Moisés e foi ama de Moisés. Ela foi paga para criar Moisés. Olha que história linda, que história de superação, que história de coragem. Ela largou o seu filhinho no rio, mas já sabendo que ele estaria protegido por Deus. Ela precisava fazer isso, ela o livrou da morte, né? E a história tem todo esse fim lindo, né? Nossa, como é tremendo ver a ação de Deus na nossa vida. Ela selou todo aquele cesto e botou seu filhinho. Imagina a dor que essa mãe sentiu, né? Eu colocar seu filhinho, mas para ela era necessário. E ela sabia que Deus estava com ela. Deus ia proteger o seu filho. E naquele momento,
né? A filha do faraó acha aquela criança e manda a própria mãe criar esse filho. Gente, que coisa linda essa história. Que tremendo! Ela ainda foi paga para criar o próprio filho. Assim Deus faz na nossa vida, quando a gente tem coragem, quando a gente enfrenta com garras dificuldades, quando a gente não se acovarda, quando a gente não teme, a gente confia no Senhor, Deus transforma a nossa história em história de bênção. Amém. Deus faz um milagre na nossa vida, que eu não sei qual é o problema que você está enfrentando nessa hora, mas Deus vai fazer um milagre. Deus tem uma estratégia para a sua vida. Assim como Joquebede usou de uma estratégia para salvar o seu filho, Deus vai te dar a estratégia para sair dessa situação. Deus vai te dar a vitória nesse momento de crise, eu creio. E o que eu aprendo com a história de Joquebede? Joquebede me ensinou uma coisa muito preciosa, que Joquebede me ensinou que se a nossa fé estiver firme em Deus, não preciso temer contra as leis da vida, porque Deus, o dono da vida, é quem controla todas as coisas. Deus estava controlando aquela situação. Por que a gente tem que temer? Deus controla a tua vida. Deus sabe o que você está passando. Por que temer? Se Deus é o que dá a vida, se Deus é o que dá a vitória, se Deus que escreve a nossa história, então enfrente as dificuldades com a cabeça erguida, com coragem, não tenha medo, crie estratégia, se coloque na presença de Deus, se derrame na presença de Deus, tenha fé, confie nesse Deus que pode todas as coisas, amém? Dá um glória a Deus aí na tua casa, onde você estiver, recebe essa palavra. E a última que eu quero falar agora, que é uma história de superação, uma história que pra gente não tem nada igual como a história de Maria. Deixei por último, porque Maria é uma história que a gente todos conhecem, né? Quem não conhece a história de Maria, nossa, eu não sei o que eu faria no lugar de Maria, sinceramente. Eu não sei o que seria de mim no lugar de Maria, mas Maria foi agraciada. E num tempo de hoje, né? Será que viríamos assim? Será que nós viríamos como nós sendo abençoadas e agraciadas, sendo virgem, né? Mas Maria confiou, Maria ouviu a voz de Deus. Então que nesse tempo de crise a gente possa ouvir a voz de Deus. Olha o que diz na história de Maria. É no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 30. Lucas 1, versículo 30 diz assim: mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Olha que coisa linda, gente. Que maravilha você ser achado, Deus achar graça de você. Deus achou graça diante de Maria. Maria era uma mulher pura, escolhida para gerar um filho, aquele que seria o salvador do mundo, aquele que morreria por mim, por você, pelos nossos pecados, o único, nosso salvador. Então diz assim: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre toda a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria foi escolhida. E olha que coisa mais linda, ainda no capítulo, no livro de Lucas, capítulo 1, vem a resposta de Maria, no versículo 38, diante dessa situação que ela se encontrava, assustada, porque ela não era casada, ela não tinha um marido, mas ela confiou no Senhor, porque o anjo, o enviado de Deus, veio falar com ela: Maria, não tenha medo, você vai gerar um filho, e esse será o Salvador, esse será o Deus, Jeová, triuno, libertador, né? E ela confiou na promessa do Senhor, ela se prostrou. E olha que coisa mais linda que a gente aprende com a história de Maria. Olha o versículo 38, Lucas, capítulo 1, versículo 38. Olha a resposta de Maria. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor,
cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Olha isso, que coisa mais linda, né? Maria responde: eis-me aqui, a sua serva fiel. Eis-me aqui, usa a minha vida. Faz de mim, Senhor, o que tu queres. Então, que nessa manhã a tua resposta seja essa para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, faça de mim segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Então, essa é a história, essa é a lição que a gente aprende nessa manhã. Que você seja uma mulher de fé, uma mulher de coragem, uma mulher audaciosa, que seja como Ana, derrame seus problemas na presença de Deus. Só Ele pode resolver os nossos problemas, mas que você se coloque como Maria também, né, à disposição desse Deus, porque Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Talvez não seja ainda o tempo, Ele ainda esteja trabalhando na tua vida. Então deixa Deus trabalhar na tua vida. Passe pelas provas dando glória a Deus. Dá glória a Deus nos momentos de aflição, porque Deus está te moldando para que os propósitos dele se cumpram na tua vida. É um tempo, mas as promessas do Senhor não falham sobre as nossas vidas. Então, Ele vai cumprir tudo que Ele tem para você. Então, se coloque na disposição do Senhor. Fala como Maria: eis-me aqui, a tua serva fiel. Maria se colocou na presença do Senhor. Maria é um exemplo da humildade, de submissão ao Senhor. Nossa, a gente aprende tudo isso com Maria: ser humilde, ser submissa, ser serva fiel, se colocar na presença do Senhor, se colocar à disposição de Deus. Então, que nessa manhã você receba essa palavra, seja como Maria, disposta a servir, disposta a amar, preparada para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, que esse seja um dia abençoado pelo Senhor na tua casa, que você seja essa mulher de coragem, que você seja essa mulher de fé, que nos momentos de crise você não murmure, mas que você clame ao Senhor, que você crie estratégias para lidar com as dificuldades da vida. Nada é fácil, mas o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. E se coloque sim na presença desse Deus e fale: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida para o teu querer. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, que seja um dia extraordinário na presença do Senhor. Deus abençoe, amém? Aleluia! Uau! Estou aqui impactado. Que palavra linda, que palavra tremenda, que palavra profunda. Meu Deus do céu, pregou melhor do que eu ela hoje, viu? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Gente, que coisa tremenda. Enquanto Fabiola estava ministrando a palavra aqui, eu estava imaginando como Deus usa essas mulheres, né? Como Deus valoriza a mãe, como Deus deu para ela um privilégio, mas como Fabiola citou aqui, apenas 4 mulheres. A gente vê o papel especial que essas mulheres desempenharam no plano da salvação, na obra de Deus no mundo. E a gente vê o quanto Deus conta e usa essas mulheres na sua obra, né? Então, assim, as mulheres não têm que se desvalorizar, elas não têm que se diminuir, elas não precisam se sentir inferior pela função que ocupa, pelo papel que desempenha, mas elas têm que se sentir privilegiadas, honradas. Eu estava aqui interagindo, aqui perguntando ao pessoal a identificação de cada uma, e eu louvo a Deus, né, por essas mulheres de fé, guerreira, serva, mulheres de coragem, porque essas 4 mulheres, na verdade, Sara, Ana, Joquebede, Maria, na verdade é Jeane, é Dilza, Alice, Zileia, né? É Renata, mãe de trigêmeos. Imagina ser mãe de trigêmeo. Não é fácil, não. É, meu filho, merece realmente um prêmio, né? Merece realmente, essas mulheres merecem ser honradas. Então a gente louva a Deus, Leilani, né? Cristiane, Fabiola, mulher que trabalha fora, que cuida de filho, que não abre mão da família, que cuida da casa, ainda cuida também da igreja, ainda trabalha na igreja, tem ministério na igreja. Então, mulher que não para, né? E a gente louva a Deus
pela vida de cada uma delas, né? Pela vida da Fabiola, essa mulher maravilhosa, mulher de Deus, tem sido bênção na nossa igreja, tem sido bênção na minha vida, tem sido bênção. Hoje de manhã, para trazer essa palavra tão profunda, tão tremenda para o teu coração. Ó, já vou falar aqui, não ajudei nada, viu? Não ajudei. Ele só assiste o filme. A pessoa fala, mulher de pastor é mole, né? O pastor tá do lado. Não ajudei em nada. Tirei o dia de folga hoje, fiquei vendo filme. E ela ficou estudando, preparando para trazer essa palavra para o teu coração, né? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Rai também, né? Deus abençoe, Rai, a vida de vocês. Que hoje seja um dia, assim, de muita celebração, de muita gratidão, de muita homenagem, de muita honra que vocês merecem, né? Esse tempo que vocês estão vivendo, vocês estão sendo louvadas por Deus, porque vocês estão fazendo a diferença, que o desafio de hoje é um desafio grande, né? Assim como Joquebede, imagina, escondeu o filho, a ordem era matar, e ela protegeu, ela guardou até onde ela aguentou, e quando ela não aguentou, ela foi lá, fez todo um trabalho de proteção, de cuidado para que Moisés, o libertador, fosse guardado para cumprir os planos de Deus. Mães, Deus está usando vocês para que os seus filhos cumpram o plano de Deus. Né? Não tem qualidade maior para uma mãe do que ser mulher de Deus, ser serva do Senhor, ser instrumento de Deus para abençoar vidas, para cuidar de vidas, né? Então nós louvamos a Deus pela vida de cada uma de vocês, em nome de Jesus, e que esse tempo seja um tempo em que vocês se ocupem com o projeto de Deus, com o propósito dele na vida de vocês, porque eu tenho certeza que Deus tem chamado cada uma de vocês para esse tempo, tá bom? E Deus abençoe. Elisângela também, que está aqui, Thaís, né, que eu não falei, Ana Paula também, nós não mencionamos, Francisca, que Deus abençoe cada uma de vocês em nome de Jesus, amém? Amém. Nós vamos orar, agradecendo a Deus mais uma vez por mais essa live. Vamos encerrar aqui, vamos terminar o nosso café, para a gente poder preparar o nosso almoço, você também, preparar aí com a sua família, estar em família. E feliz Dia das Mães. E logo mais à noite, no culto da ceia, eu espero você com a gente, tá bom? Às 6 horas, né? Às vezes, quando tem algum atraso, no máximo 6h15 a gente está entrando, porque a gente tem que preparar todo o material lá para a transmissão. E logo mais à noite nós vamos viver outro momento muito especial. Estou com o coração muito feliz, estou com o coração aqui batendo forte, celebrando a Deus pela vida da minha esposa, pela vida dela como mãe, como mulher, como companheira, mas também como mulher de Deus, instrumento para ser boca de Deus nessa manhã para falar o teu coração. Guarde essa palavra, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live. Depois no YouTube, no canal do YouTube, fica só a mensagem, aquela parte das boas-vindas, comentários, ela é cortada, porque interessa mais as pessoas conhecidas. E ali você pode compartilhar a mensagem com alguém de longe, alguma pessoa conhecida sua, e com certeza vai abençoar essa vida. Mãe, se você hoje está triste, se você hoje está sofrida, como Fabiola já ministrou, Deus é contigo, persevera, né? Confia. Deus não invalida a sua promessa, não importa a sua idade, não importa a sua condição financeira, não importa o local onde você mora. Deus não invalida a sua promessa, como foi na vida de Sara. Persevera como Ana, busca, ora. Deus vai te dar a tua vitória. Não importa quão impossível ela seja, Deus é contigo. Ele vai ouvir a tua oração hoje. E se você está angustiada, ore, porque Deus vai te responder. Em nome de Jesus, vai conceder aquilo que você precisa. Ele vai suprir a sua necessidade. Amém? Que você seja essa mãe corajosa. Lute pela tua casa, lute pelo teu esposo, lute pelos teus filhos. Lute, querida, porque eu sei que esse tempo vai passar e você vai vencer no poder do nome de Jesus. Você é agraciada, você é escolhida, você é abençoada.
Você foi separada para um propósito eterno. Você foi separada para um plano maravilhoso. Então, aproveita esse tempo. Não deixe esse tempo passar sem que você se comprometa com os planos de Deus para a tua vida. Amém? A vontade de Deus é o melhor que você tem. E ela vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus. Amém. Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigada. Nós abençoamos todas as mães, nós abençoamos todas as casas, todos aqueles que estão assistindo essa live. Nós, Pai, filhos, maridos, possamos também ser abençoados através dela nesse dia e que elas sejam homenageadas porque elas merecem a honra e o favor de Deus sobre a vida delas por todo o esforço, o sacrifício que elas têm feito por nós. Amém. Pai, muito obrigado por essa palavra linda, preciosa, palavra tremenda, profunda, que impactou os nossos corações. Que essa palavra seja guardada em cada coração e ela frutifique, para que a obra do Senhor seja completa na vida de cada um que está assistindo nessa manhã essa live. Assim nós oramos, te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Deus abençoe cada uma de vocês. Um grande beijo. Um beijo a todas as mamães, beijo a todas de uma maneira muito especial. Que Deus enche a tua casa com a presença dele nesse dia. Que te faça muito feliz nesse dia. Joga a tristeza pro lado, confie, vamos em frente. Mais tarde estaremos juntos na ceia do Senhor. Amém? Beijo para todas as mamães. Deus te abençoe. Amém. Parabéns a todas as mamães. Minha gratidão aqui a Lívia, nossa obreira, que está sempre nos ajudando, colocando textos, né, mensagens relevantes. Deus abençoe Lívia. E a Daniele também, do Wilson, eu sei que ela está assistindo. Essa família tão amada, tão querida, eu tenho orado por vocês. Eu sei que Deus tem um plano lindo na família de vocês e vocês não vão ficar de fora dos projetos de Deus. Então esse é o tempo da gente celebrar e agradecer. Um dia extraordinário, um dia maravilhoso. Fala para Deus, Deus vai fazer coisas grandiosas na tua vida hoje, em nome de Jesus. Um grande beijo para todos. Feliz Dia das Mães. Até logo mais, em nome de Jesus.